Quando se fala em ações que pagam bons dividendos, muitos pensam de cara em Banco do Brasil. Por isso eu me surpreendi vendo manchetes como essa. Não vale mais comprar Banco do Brasil, diz Bradesco. O que explica a queda do Banco do Brasil depois do seu lucro recorde? Eu vi que muitos analistas começaram a recomendar a troca de ações do Banco do Brasil por ações de outro banco, que eu vou te contar nesse vídeo qual é. É que eu vou te explicar também porque tem tanta gente vendendo suas ações do Banco do Brasil, que as pessoas estão vendo nesses outros bancos. E dessas três ações citadas, qual faz mais sentido para quem quer viver de dividendos? Quer que alguma delas faz sentido? Tudo isso eu vou te mostrar aqui. Primeiro vamos falar sobre Banco do Brasil e como é que as ações de código BBAS3 ganharam muita popularidade, aí em especial ao longo dos anos de 2022 e 2023 na bolsa. O Luiz Barsi, por exemplo, investe já há 51 anos na empresa, então não é segredo para ninguém que ele gosta dessa empresa, ela gosta das suas ações. E começou a comprar ações a um custo de 60 centavos. E a sua principal razão para seguir acreditando nessa tese do Banco do Brasil é sua resistência histórica. Dizendo aí que o Banco do Brasil superou várias crises no passado em que muitos bancos privados não saíram ilesos. Além da confiança do maior investidor pessoa física da bolsa, existem outros fatores que tornaram as ações do Banco do Brasil mais popular, como por exemplo seu baixo preço por valor patrimonial hoje na faixa de uma vez, que significa basicamente que o Banco do Brasil está cotado exatamente ao valor patrimonial da ação. Num cenário hipotético em que liquide todos os seus ativos e passivos, o investidor receberia exatamente o preço que ele está pagando pela ação. Bom, o histórico do preço por valor patrimonial do Banco do Brasil, ele gira perto do valor de 1, embora ele tenha ficado acima desse valor no passado recente, em especial nos anos de 2018 e 2019, e tenha ficado bem abaixo desse valor também no passado ainda mais recente, entre 2021 e 2022. O segundo fator que chama a atenção de muitos no caso do Banco do Brasil é o seu índice de preço por lucro. Depois de um período entre 2016 e 2020 com preço por lucro acima da média, os últimos 3 anos de Banco do Brasil vem sendo de um preço por lucro abaixo da média histórica, o que significa basicamente que a empresa está mais barata do que antes. E o terceiro fator é que a empresa entregou um recorde de dividendos nos últimos anos. Desde 2021, o Banco do Brasil conseguiu elevar seu dividend yield após 5 anos de pagamentos, também abaixo da média, saindo de um dividend yield na faixa dos 3, 4% para um dividend yield mais alto, chegando atualmente a 7,71%. Isso num período em que a carteira de crédito do banco ela está se expandindo em várias frentes. A carteira total do banco chegou a crescer 10% de 22 para 23, crescendo nas áreas de negócios sustentáveis, pessoa física, agronegócio, governo e caindo apenas no grandes empresas. Todos esses fatores somados fizeram com que mais de 1 milhão de investidores, pessoas físicas da bolsa, comprassem Banco do Brasil. E se você considerar que a gente tem hoje 5,7 milhões de investidores no total na bolsa, tá falando aqui que 1 a cada 5 investidores da bolsa tem ações do Banco do Brasil. Se é seu caso, comenta aqui. Existe um consenso do mercado que é a média do que os analistas estão estimando. E embora, tá? Parênteses, a maioria das calls analistas seja para compra, o fato é que em Banco do Brasil, de 14 analistas consultados, 11 recomendam a compra das ações. 2 recomendam manutenção e 1 recomenda a venda. Só que, como eu comentei no início do vídeo, essas ações já foram mais bem vistas. E já tem gente falando que não vale mais comprar Banco do Brasil. Vamos ver o porquê. Lembrando aqui que o BBI ele já foi considerado o melhor investment banking da América Latina. Ganhou lá a premiação do Financial Times. Em 2022 também foi considerado o melhor banco de investimentos. Em 2023 seguiu se destacando nesse mercado. E estou mostrando tudo isso só para a gente fazer uma análise do que eles estão falando. E não uma análise do mensageiro, né? Que eu vejo na internet. É muito comum as pessoas analisarem um mensageiro, daí já lê Bradesco no meio de BBI e já começa a falar, não, mas Bradesco é outro banco, a concorrência, claro, vai falar mal e tal. Enfim, feito esse disclaimer, fazendo outro disclaimer, que segundo o próprio BBI, o Itaú é o seu top pick do setor, eis o motivo por que eles estão recomendando a venda de Banco do Brasil. Primeiro, incerteza sobre o segmento rural. A carteira rural é a maior carteira que o Banco do Brasil tem. E com as mudanças climáticas que vem acontecendo no Brasil e no mundo, a receita aqui desse setor pode ser impactada, diminuindo a recorrência e o limite de crédito, o que consequentemente poderia aumentar a inadimplência. O segundo fator é a política de payout, que estava prevista para se manter em 40%. O Banco do Brasil anunciou em 2023 que o payout seria de 40%, vem mantendo esse payout nos últimos anos. E se fosse ser mantido assim, a única forma da empresa pagar mais dividendos seria aumentando o lucro, né? Se vai distribuir o mesmo percentual do lucro, tem que aumentar o lucro para dar mais dividendos. Só que no começo desse ano, o Banco do Brasil já anunciou que vai aumentar o payout de 40% para 45%. E vai fazer esse pagamento em 8 momentos, sendo 4 antecipados e 4 complementares. O terceiro fator que afeta a maioria dos bancos, em especial os bancões,
é que a receita das tarifas bancárias estão em queda. Isso pode ser visto de leve algumas linhas na receita, nessa DRE aqui. Dá para notar que as receitas de conta corrente, cobrança e arrecadação sofreram aí leves quedas e eu suponho que essa queda vá se estender para o longo prazo, né? Porque hoje em dia tem muitas opções, muitos bancos da concorrência que não cobram essas tarifas. E o quarto fator, que é o fator de preço, é que segundo o BBI as ações já subiram demais. No último ano foi uma alta de 50%, por exemplo. E por conta de todos esses fatores, a recomendação de BBI é venda e é venda para que o investidor compre outro banco. Antes de contar que banco é esse, falar sobre ele, deixa eu te perguntar. Até aqui tudo que eu falei faz sentido para ti? Isso te ajudou a tomar uma decisão melhor ou não? Porque do meu ponto de vista, tá, sendo totalmente franco, para mim quem investe apenas acompanhando notícias, apenas acompanhando narrativas, como a narrativa do BBI, fica muito perdido na hora de tomar uma decisão de compra. E aí, será que o BBI tá certo ou será que é o consenso que tá certo? Se eu for comprar Banco do Brasil agora, até quando que eu vou manter? Se aumentar o PVPA eu vendo, se baixar o PVPA eu mantenho, o que eu faço? Vejo que muitos investidores agem assim como eu agi alguns anos atrás. Alguns, digo 10, 15 anos atrás, que eu estava começando a investir, que é sem ter uma estratégia clara a ser seguida, né? Sem ter diretrizes que deem clareza sobre o que comprar e quando vender. E investir assim é um horror. Porque você até pode ganhar dinheiro no curto prazo, né? Pode ir lá seguir a dica do Banco do Brasil, subiu 50%, você já está no lucro. Mas você sempre investir numa ação, você não sabe o porquê você está investindo, cedo ou tarde as coisas não vão funcionar bem. É porque cerca de metade das ações caem. É comum para os seres humanos seguir a manada, comprar o que está todo mundo comprando, não vender o que está todo mundo vendendo, só que a manada, a média, não tem excelentes resultados. A bandeira que eu levanto aqui é a bandeira para que você invista com estratégia, tendo clareza do que você está fazendo e não precisa ser a minha estratégia, não é siga a estratégia do Ramiro ou não siga. Tem várias estratégias boas do mercado, só que você precisa saber o que te fez colocar cada ativo na tua carteira, o que vai te fazer vender, enfim. Você não pode depender de algo que não seja claro. Se isso faz sentido para ti, se você quiser ter uma segunda opinião sobre como é que tá a tua carteira hoje, como é que estão os seus investimentos hoje, faz sentido investir onde você está investindo ou você poderia melhorar seus investimentos, daqui a pouco preservar mais tua carteira, daqui a pouco aumentar o potencial de retorno dela. Enfim, se você quiser ter resposta para essas perguntas, eu te sugiro muito a aproveitar, apertar no botão que eu vou botar aqui e também vou deixar no primeiro link na descrição e concorrer a uma das vagas gratuitas que eu tô abrindo de sessões de análise de carteira. Essas sessões você vai ter acesso a um especialista do Clube do Valor, vai olhar para os seus investimentos, vai te mostrar o que tá legal, o que dá para melhorar e vai te apresentar um plano para você investir com a nossa estratégia, o nosso sistema de alocação estratégica, nossa estratégia proprietária aqui do clube, que a gente já segue aí há 8 anos na gestão e na consultoria de clientes do clube, que vem entregando resultados como esse, né, para os nossos clientes mais antigos que estão conosco há mais tempo. Se você quiser agendar uma reunião com nossos especialistas, vou deixar o link aqui, primeiro link na descrição. Seguindo aqui a linha, o que o Bradesco BBI mandou os investidores fazerem com o dinheiro da venda do Banco do Brasil, e basicamente recomendou outra ação por 2 motivos. Primeiro, essa ação está tendo um crescimento mais positivo no ciclo de queda da Selic, e segundo, o ROI dessa empresa está mais alto do que a média do setor. Na verdade, não é essa empresa, não é esse banco, são duas opções que o Bradesco BBI trouxe. O primeiro é Itaú e o segundo é BTG Pactual. E o que eu vou fazer aqui é colocar lado a lado essas 3 ações, a nossa planilha inteligente para seleção de ações aqui do Clube do Valor, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu para facilitar a comparação entre diferentes ações, para você ter acesso aí a uma série de indicadores sobre a Bolsa de Valores. E colocando essas 3 ações lado a lado, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que a mais descontada pelas métricas de preço por valor patrimonial e preço por lucro é as ações do Banco do Brasil, com PVPA bem abaixo do Itaú e do BTG Pactual. Um preço por lucro também bastante inferior, cerca de metade do preço por lucro do Itaú e 1/3 do preço por lucro do BTG Pactual e um dividend yield maior. Ou seja, por esses 3 fatores aqui, o que a gente está enxergando é que o Banco do Brasil está mais barato. O que vale ressaltar sempre é que uma ação barata, e falando aqui de alguém que adora a estratégia de selecionar ações baratas, ela geralmente é uma ação menos popular, com um futuro um pouco mais nebuloso e com alguns fatores que sejam fáceis de explicar porque ela esteja barata. No caso do Banco do Brasil é fácil de explicar. Quem controla o Banco do Brasil é a União, então ela acaba sendo mais suscetível a ser usada como um instrumento político, assim como ela sempre foi em toda a sua história, assim como o Petrobras é, assim como qualquer empresa que tem o controle da União é, que explica porque essas empresas geralmente estão mais baratas. Além disso, atualmente, o Banco do Brasil tem um return on equity maior do que
os demais, cerca de 22,5%, e uma margem tão saudável quanto as demais. Um ponto importante, se você quiser ter acesso a essa planilha, a sua cópia gratuita, vou deixar aqui o segundo link na descrição ou aqui, beleza? E o que a gente pode ver, tá? Que o cara que ele não tem uma estratégia e segue narrativa, talvez ele teria seguido cegamente a lógica de vender Banco do Brasil e comprar as outras ações. O cara que compara múltiplos, independentemente de qual seja, talvez ele prefira Banco do Brasil, que está com os múltiplos menores. Agora, alguém que já é mais ligado à política, alguém que tente entender padrões no comportamento de políticos, pode pensar que não, peraí, Banco do Brasil é muito mais arriscado. A gente volta de novo à discussão da estratégia. Aqui no Clube do Valor, o que a gente segue é um negócio chamado Sistema de Alocação Estratégica. É um empilhamento de diferentes estratégias, já existem há muitas décadas no mercado, em que a gente começa entendendo cada investidor, entendendo como esse cara investe, quais são os objetivos desse cara, para daí desenhar uma alocação de ativos, uma carteira ideal para cada um. E aí, para cada classe de ativos, temos as nossas próprias estratégias de seleção. E como a gente está falando aqui de dividendos, eu quero te mostrar como é que estão essas três ações de acordo com a máquina de dividendos, nossa estratégia focada em dividendos. Uma estratégia que teria trazido um dividend yield maior do que o Ibovespa e do que o índice de boas pagadoras de dividendos da B3 em praticamente todos os anos do passado, com pouquíssimas exceções, que teria transformado cada R$1.000 investidos nela em cerca de R$24.000 nos últimos 25 anos. Eu não vou me ater aqui a como funciona essa estratégia. E isso, caso você consiga uma sessão de análise de carteira, a gente pode explicar nessa sessão. Mas o fato é que ela ranqueia todas as ações, faz uma comparação relativa entre todas as boas pagadoras de dividendos. E o que a gente tem aqui é um Banco do Brasil na 26ª colocação, de acordo com essa estratégia, enquanto o Itaú está na 64ª colocação, de acordo com essa estratégia, e o BTG Pactual está na 81ª posição nesse ranking. Então, de acordo com esta estratégia específica, o Banco do Brasil está melhor posicionado. Então, se você quiser conhecer algumas ações baratas, que é a nossa outra estratégia, e que eu estou comprando nesse mês de março, vou deixar o link aqui para um vídeo bem complementar a esse. Se quiser aproveitar uma das vagas que a gente está abrindo totalmente gratuito, nossa sessão de análise de carteira, vou deixar o link aqui para você preencher um rápido formulário. Um grande abraço e até mais.